Sabe aquele livro que marca, que fica na cabeça da gente por muito tempo? Pois é, hoje a gente vai fundo em um desses clássicos, O Senhor das Moscas, de William Golding. Esse livro, escrito ali logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1954, parece uma história de aventura, mas, na verdade, é muito, muito mais que isso. É um experimento social bem brutal sobre o que acontece quando a civilização, sabe, simplesmente some. E essa frase, dita pelo personagem Simon, já joga a gente bem no centro da questão. Será que o mal é uma coisa que vem de fora? Um monstro escondido na mata? Ou será que ele está aqui dentro da gente, só esperando uma oportunidade para sair? É essa pergunta incômoda que o livro nos obriga a encarar. Ok, vamos organizar as ideias. Para entender essa descida ao caos, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a chegada na ilha que parecia um paraíso. Depois, vamos ver como o contrato social que eles tentam criar começa a dar errado. Aí, a gente entra na psicologia por trás de tudo isso, desvenda o que é essa tal de besta e, por fim, acompanha o trágico fim da inocência. Então, a história começa de um jeito bem direto e impactante. No meio de uma guerra, um avião com um monte de estudantes britânicos cai numa ilha deserta. E o detalhe mais importante, nenhum adulto sobrevive. De uma hora para outra, eles estão completamente sozinhos, sem regras, sem ninguém para dizer o que fazer. E aí que aquela ilha, que parecia um sonho, vira um verdadeiro laboratório social. A história deixa de ser só sobre como acender uma fogueira ou caçar comida. Ela vira uma grande alegoria sobre a gente, sobre a natureza humana. Como é que um grupo, do zero, se organiza? Ou será que ele nem se organiza? No começo, a garotada até tenta, sabe? Eles tentam recriar o mundo que conheciam. Fazem assembleia, elegem um líder, criam umas regras básicas. Só que essa tentativa de civilização já mostra de cara um conflito gigante entre duas formas totalmente opostas de ver o mundo. O que eles tentam criar ali é, no fundo, um contrato social. Aquela ideia de que todo mundo abre mão de um pouquinho de liberdade em troca de segurança e ordem para todo mundo. Mas a ilha vira um teste para aquela velha pergunta. A sociedade é que nos deixa maus ou ela é a única coisa que segura a selvageria que já mora dentro da gente? Bem, a resposta não demora muito para aparecer. E essa divisão fica muito clara nos dois líderes. De um lado tem o Ralph. Ele é o cara da ordem, da democracia. Ele tem a concha, que dá o direito de falar, e a fogueira, que é a esperança de serem resgatados. Do outro lado, o Jack. Ele é o caos em pessoa. A caça, os instintos, os rostos pintados para apagar quem eles são e, principalmente, o uso do medo para controlar todo mundo. Mas essa batalha não é só lá fora, entre dois grupos. Ela está acontecendo dentro da cabeça de cada um dos meninos. Para a gente entender como eles foram da ordem para a barbárie tão rápido, a gente precisa olhar para as forças psicológicas que estão movendo esses personagens. Dá para fazer uma análise bem interessante usando a teoria do Freud. Olha só. O Jack, ele é o id puro. Impulso, desejo, a busca pelo prazer imediato, sem pensar nas consequências. O Pig, coitado, é o superego. É a voz da razão, da moral, das regras dos adultos. E o Ralph, ele fica ali no meio, sendo o ego, tentando equilibrar esses dois extremos e manter todo mundo com o pé na realidade. Uma tarefa quase impossível. E se a gente analisa o grupo em si, a teoria do Pichon Rivière se encaixa como uma luva. Ralph é o líder focado na tarefa, sobreviver e ser resgatado. Jack é o sabotador clássico, que faz de tudo para atrapalhar esse objetivo. O Pig é o porta-voz da razão. E justamente por isso, ele e o Simon, que é mais introspectivo, acabam virando os bodes expiatórios. São eles que carregam a culpa e os medos de todo o grupo. Agora, só uma pequena pausa na nossa descida ao caos por uma curiosidade. Será que a história que a gente conhece hoje sempre foi assim? Teve alguma outra versão? E a resposta é sim. Fora umas diferencinhas de palavras entre as edições, o primeiro rascunho do Golding era uma ficção científica. Acredita? Não tinha queda de avião. Era um tubo de passageiros que se soltava. Tinha até laser. Mas ele tirou tudo isso justamente para focar no que importava, a natureza humana, que não muda com o tempo. E essa natureza humana nos leva de volta ao símbolo mais assustador do livro, a besta. O medo desse monstro é o que acaba de vez com a sociedade dos meninos. Mas o que ela é de verdade? O próprio título do livro já é uma pista e tanto. O Senhor das Moscas é a tradução literal de Beelzebub, um nome associado ao diabo. E no livro, isso vira algo concreto. A cabeça de um porco que eles caçaram, fincada numa estaca, apodrecendo e coberta de moscas. É um símbolo perfeito da selvageria e do mal que estão tomando conta de tudo. Então, aqui está o ponto central de tudo. A besta nunca foi um monstro de verdade lá fora. Era uma projeção, o medo deles.
A tal besta que eles veem é, na verdade, o corpo de um paraquedista morto. E o Senhor das Moscas, que conversa com Simon numa alucinação, só confirma o que ele já sentia. A verdadeira besta, a fonte do mal, sempre esteve dentro deles. Depois que essa besta interior é finalmente solta, não tem mais como voltar atrás. A queda para a barbárie ganha velocidade e vira uma espiral de violência que destrói para sempre qualquer inocência que aqueles meninos ainda tinham. E o colapso é terrivelmente rápido. Primeiro, a divisão em 2 tribos. Logo depois, a primeira morte. Simon, tentando contar a verdade, é morto num ritual selvagem. Depois, Pig, a voz da razão, é assassinado a sangue frio. E junto com ele, a concha, o último símbolo de ordem, se quebra em 1000 pedaços. No fim, a caçada se volta contra o próprio Ralph. No último segundo, quando tudo parece perdido, Ralph é salvo. Um oficial da marinha aparece na praia. Mas o alívio dura pouco, porque a ironia desse final é simplesmente devastadora. O oficial, que representa o mundo civilizado, está ali porque também está numa guerra. Uma guerra de adultos muito maior e mais destrutiva. Os meninos são salvos da sua guerrinha particular para serem devolvidos à guerra do mundo todo. E a história termina com essa frase, que é um soco no estômago. Ralph não chora de alívio por ter sido salvo. Ele chora pela inocência que perdeu, pelos amigos que morreram, mas principalmente pela descoberta terrível que ele fez naquela ilha. A escuridão, a tal da besta, não está na floresta. Ela está no coração de cada ser humano. E essa é a reflexão assustadora que o Senhor das Moscas nos deixa até hoje.